E aí, galera que assistiu meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Depois de muito tempo sem gravar vídeos falando, né? Porque eu achei engraçado porque quando eu parei de fazer vídeo, não tava na moda. Mas depois que eu parei de fazer vídeo, parece que tudo que eu fazia ficou na moda. Porque eu gostava de fazer vlog e gostava de fazer vídeo falando. Ninguém gostava disso. Porque na minha época, quando eu tava nos primórdios tentando, me esforçando no YouTube, ninguém fazia isso. Todo mundo era piscina de Nutella, era vídeo bem fútil, né? Nada de profundidade. Mas, graças a Deus, com os tempos modernos de hoje, né, as pessoas parece que estão evoluindo, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas o vídeo de hoje é pra falar sobre um tema que talvez você possa pensar, nada a ver, o que você tá falando? Você tá se achando demais, hein, menina, pra tá falando essas coisas. Mas é normal. Eu vou falar mesmo porque aqui é meu canal. Se você quer falar, se expor sua opinião diferente, você vai no YouTube, cria uma conta e posta seu próprio vídeo, tá bom, querida? Mas vamos lá. O vídeo de hoje é, basicamente, o deus dos vlogs, ou deus de vlog, não sei o que mais. Eu gosto muito de assistir vlog, particularmente, são os meus tipos de vídeos favoritos. E uma das coisas que eu acho mais interessante é que em todo vlog, independente se é no YouTube ou se é no Instagram, seja o lugar que for, curtos, longos, eles sempre têm a mesma temática, que é acordando de manhã, aquela cara de preguiça, tipo, ai, acordei, vai lá, faz sua higiene, faz seu café e lê a Bíblia, basicamente. E eu acho isso muito bom e é muito válido todo mundo ter acesso à palavra de Deus e todo mundo ler a palavra de Deus. Isso é ótimo, isso é o evangelho, é as boas novas sendo anunciadas. Só que eu acredito que o evangelho também não é tão superficial assim, sabe? Ler a palavra é muito importante, mas ler a palavra na presença do Espírito Santo de Deus é muito mais importante. Então, é meio contraditório você ver pessoas com a vida um pouco totalmente contrária ao Evangelho, totalmente contrária àquilo que Jesus nos ensina, postar um vlog lendo a Bíblia. E parece que ler a Bíblia se tornou um hack, o pré-treino dos pré-treinos para você ter uma vida saudável ou ter uma vida bacana. E às vezes a gente pensa, e isso é uma estratégia de marketing que as pessoas usam, é tipo, quando elas estão fazendo o vídeo delas, uma estratégia de marketing assim, né, da nossa própria cabeça. Tipo, a gente vê aquela pessoa estudando, a gente vê aquela pessoa treinando, a gente fala, cara, eu preciso fazer isso que a pessoa tá fazendo. Eu preciso ter uma vida mais ativa que nem a pessoa tá fazendo. E aí, você começa a literalmente reproduzir e a querer ter aquilo que a pessoa tem. Não significa porque eu quero muito ter uma vida ativa e eu preciso ter uma vida ativa mais saudável e praticar, fazer algum esporte, algum exercício, alguma coisa, que eu olhar pra vida daquela blogueira ou pra vida daquela pessoa que eu tô assistindo o vlog e, tipo assim, cara, ela tem um tênis tal, uma roupa tal, eu preciso daquele tênis, eu preciso daquela roupa pra eu ficar igual aquela pessoa, treinar igual aquela pessoa, ter o corpo daquela pessoa. Ou eu quero ser mais power, quero ser mais teologicamente, eu preciso fazer o curso de teologia que aquela pessoa fez, eu preciso ter a Bíblia que aquela pessoa fez. E a gente acaba associando essas coisas, o ter daquela pessoa com aquilo que ela faz ou com aquilo que ela tá usando. E isso é muito errado, porque às vezes tem muitos cristãos que nunca nem leram a Bíblia. Mas o fato de assistir, de ver um conteúdo de uma pessoa que não é cristã, mas que tem uma rotina produtiva, que você considera produtiva ou que você quer ter, e você decide começar a ler a Bíblia por conta dessa produtividade, e tá errado. Porque o Evangelho de Deus ainda continua sendo sobre transformação. Transformação de vida, transformação de caráter. Então não adianta você ver aquela pessoa que tem aquela vida wow, power, master, e você falar assim, não, se eu quero ter essa vida, e simplesmente acordar de manhã às 5 horas da manhã, fazer um café forte, sem açúcar e ler um capítulo da Bíblia e achar que você já tem um relacionamento com Deus. Infelizmente, isso é um relacionamento superficial. É tipo um casal que tá casado e às vezes o casal nem conversa ou nem tem um relacionamento muito bom. E às vezes ele só, né, faz o que tem que fazer e é só isso e cada um vai viver a sua vida. Isso não é um relacionamento. Um relacionamento é feito de várias coisas. Então,
a gente tem que entender que uma vida com Deus não é apenas ler a palavra. Ler a palavra é muito importante. E ler a palavra acompanhado do Espírito é muito mais importante. Então, realmente tem aqueles dias que são correria, que às vezes mal você vai conseguir falar: Senhor, abençoa o meu rolê, porque eu não sei se eu vou dar conta de tantas demandas que eu tenho. Mas todos os dias, não, temos que rever. Você é quem? O Elon Musk da tecnologia ou de qualquer outra coisa para não ter tempo absolutamente para nada, nem para ter uma vida de oração? E isso vale principalmente para mim. Às vezes a gente fica correndo atrás de nada. Às vezes a gente fica buscando absolutamente nada. E o mais importante é buscarmos a Deus. E Deus não quer ser um senhor apenas naquele frame, naquele pedacinho do seu dia. Sabe? Deus, como eu falei, Deus dos vlogs. Ou seja, para eu ter uma vida legal, eu tenho que dar isso ou eu tenho que fazer isso. Não! E a vida não é baseada em boa performance, a vida não é baseada em bom emprego, a vida não é baseada em um bom emprego, a vida não é baseada em uma casa legal, uma casa bacana. É claro que se a gente tiver tudo isso, vai ser muito bom, mas vai ser muito melhor se a gente tiver tudo isso e ainda tiver relacionamento com Deus e ter temor do Senhor e amar ao Senhor. Esse é o ponto principal. Você ter tudo isso e ter Deus e um relacionamento e uma intimidade com o Espírito Santo, e você literalmente ter tudo isso, é muito bom. Mas se ter tudo isso significa não ter a presença de Deus, então nós temos que dizer não para essas coisas. O que nos afasta de Deus, nós dizemos não. Então, Deus, Ele precisa de ter tempo com seus filhos. Nós precisamos de ter tempo com Deus, pois nós só somos santificados quando nós temos tempo com Deus. Então não adianta você querer ir para o céu, porque no céu não entra pecado. Eu tenho que ser santo para entrar lá. Nós já sabemos que não tem como a gente ser santo, né? Então a gente precisa de quem? Da pessoa de Jesus. E para a gente ser santificado pela pessoa de Jesus, a gente precisa ter relacionamento com Jesus, contemplar Jesus, ver Jesus, olhar o que Jesus está fazendo, olhar os interesses de Jesus e gostar dos interesses de Jesus e fazer o que Jesus está mandando a gente fazer. Mas se você não passa tempo suficiente com o Senhor, não dá. Então, o ler a Bíblia é importante. O devocional é importante. Só que eles gourmetizaram o devocional. Literalmente, você faz devocional e aí você vai ter uma vida maravilhosa. Nossa, aquele coach, aquela pessoa milionária que acorda de manhã e ela te dá 3 chaves, 3 dicas Master Blaster para você se tornar o melhor pessoa da sua vida. Se torne a sua melhor versão. 90 dias, 180 dias para você se tornar a sua melhor versão. Isso é bom? É bom. Mas você não querer ser a sua melhor versão espiritual também não é tão legal, né? Tem que ter esse equilíbrio. É bom ser um bom pai, é bom ser uma boa mãe, é bom ser uma boa dona de casa, uma boa filha, uma boa profissional. É ótimo, isso é maravilhoso. Eu quero ser isso, eu quero ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa dona de casa. Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que ser uma boa filha, eu tenho que ter relacionamento com Deus. Tipo, eu vou passar a eternidade com um cara que eu não vivi. Então, tipo, se eu tenho essa vida pra viver do meu jeito e eu não escolho a Deus, o que me faz achar que Ele vai querer me escolher depois? Tipo, Ele pode também não querer me escolher, né? Porque se eu fosse Jesus, eu também já não teria me escolhido. Já começa por aí. Então, o evangelho de verdade, ele é um evangelho de transformação. A Bíblia não é feita pra te dar, pra ser o seu melhor pré-treino de todos. Pelo contrário, a Bíblia, pra você, quando você abrir ela, você levar uns 5 socos na sua cara, tomar vergonha e parar de pecar. A Bíblia é pra ela mudar a direção da sua vida, mudar a direção da sua história. E isso é só através do Espírito Santo. E nós precisamos do Espírito Santo para viver uma vida para Ele e para amar a Deus. E falou. E para de ficar querendo ser igual os povos dos vlogs aí e vai viver sua vida com Jesus, que é muito melhor. E falou, Deus tem algo para você. E é isso aí, né, gente? Tchau para vocês. Tchau e bênção.